espiritual que nos auxilia, que nos inspira, que nos apoia neste que é o trabalho voltado à nossa espiritualidade, nessa união que conseguimos crescer em cada estudo, em cada conhecimento juntos, e que o irmão Rodolfo, nos inspirando, absorvamos com esses ensinamentos essa convivência, essa participação. Que cresçamos juntos agora, e mais essa noite, e mais essa oportunidade, para aprendermos a mediunidade. Essa prática tão preciosa que se insere na nossa evolução de maneira positiva para cada um de vocês e para todos nós. Assim seja. Então, hoje vamos ver os falsos profetas. Né? A lição está no número 36, que se destina ao nosso estudo de hoje. Né? Então, aqui lemos: tanto mais necessário se torna que os médiuns sejam conscientes de suas próprias possibilidades, quanto é certo que é pela porta larga da mediunidade que os falsos profetas dos planos invisíveis intervêm no cenário da vida humana. O Divino Mestre, no seu tempo entre nós, assim recomendava: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas e são, por dentro, lobos louvadores. Por seus frutos os conhecereis. Então, essa afirmação mostra o lado do risco do médium, porque o falso profeta, assim como os espíritos bons e os sofredores, vêm através do médium. Né? Então, o médium, vocês estão se preparando para ser veículos desse trabalho das reuniões mediúnicas, se destina ao auxílio de espíritos necessitados que são levados à reunião, e espíritos levados que vêm nos ajudar com instruções pertinentes a nós, ao grupo, né? Mas podem ser auxiliados, e são, né, por espíritos que devem passar más informações que vão deturpar o trabalho. São os falsos profetas. Né? Essa palavra de Jesus, no ambiente dos judeus, eles, judeus, entendiam falsos profetas como pessoas que tinham esse dom para prever o futuro. Então, dizer que vai acontecer no futuro, daqui 10 anos, daqui 1 ano. Né? O Espiritismo, então, nesse que é o objetivo de esclarecer a nós, que Jesus nos envia, né? Kardec enviou Kardec para trazer essa informação, coloca a parte do profeta mais como pessoas capazes de serem veículos de espíritos para nos instruir sobre a compreensão das leis, né? Sobre os aspectos mais preciosos das informações para a nossa prática dos ensinamentos de Jesus. Então, para os judeus, era só prever o futuro. E para o Espiritismo, entende como prever o futuro. É evidente, né? Como acontece em alguns casos menos comum, né? Mas principalmente para nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus dentro das condições que nós estamos, dentro das condições que a humanidade se encontra. Né? E então, ele deixa também aberto a possibilidade de espíritos mal intencionados, que querem que a gente não progrida, que nós não progridamos, que nós não consigamos avançar no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. Então, eles tentam, nos médiuns, né, serem ouvidos, serem falarem, né, para nos dificultar, para nos desviar desse caminho, desviar o médium e os que vão ouvir esses médiuns. Né? Então, vocês
nessa lição, evidentemente suspeitam, mas eu tenho ideia disso, né? Nós estamos fortalecendo. E isso, então, é um processo que vive, né, como um cuidado, né, que vocês, ao terem umas ideias diferentes, né, procurarem analisar bem, né, essas ideias diferentes, ver se não é desse tipo, né? Se não é uma entidade que está tentando trazer informações que vão prejudicar, né, o médium e o grupo ao que ele vai se dirigir. Né? Então, prosseguindo aqui. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos demônios? E em teu nome obramos prodígios? E então eu lhes direi: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. E no outro ponto, falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão grandes maravilhas e operarão prodígios tais que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Então, eles tentam enganar até os escolhidos, né? Mas acontece que esses escolhidos são pessoas que já avançaram no conhecimento das leis de Deus, né? Do ensinamento de Jesus, e já conhecem a verdade. Então, eles tentam enganar os escolhidos, mas não conseguem, porque os escolhidos já conhecem a verdade. Então, vocês que estão nesse processo de desenvolvimento mediúnico, de conhecimento da mediunidade, né, terão como objetivo adquirir essa segurança, né, de não se envolver com essas tentativas de espíritos que querem nos atrapalhar o médium e, através do médium, atrapalhar um grupo, um trabalho, né? Então, conhecendo através do estudo, através da dedicação ao trabalho mediúnico, né, essa condição da verdade, né, e não ceder a essa condição, né? Porque esses espíritos que vão tentar fazer isso, e pessoas também, tem encarnados também que tentam fazer isso, né, são espíritos que estão exercendo o seu livre-arbítrio, né? Eles não são instrumentos de um demônio que só tem esse objetivo especificamente, embora tenha organizações das trevas, é evidente, né? Mas cada um que faz essa ação negativa, destrutiva, para trazer informações erradas, ele acha que ele está certo, que ele vai conseguir ser uma espécie de um comandante de dois, três, o que eles conseguir, né? Então, é algo que existe, né? É algo que existe. Vocês, então, vão se aprimorar no conhecimento da mediunidade, na prática, e aí vocês vão se isolando, vão se transformando em pessoas que conhecem a verdade. Conhecem a verdade. E não vão ser incomodados de forma que sintam, né, dificuldades com essas pessoas que estão aí, né? Deus permite que elas existam, né? Elas estão no processo de despertamento, no processo de esclarecimento. Tudo bem? Tudo certo? Alguma colocação? Fique à vontade. Acrescentar alguma informação preciosa de vocês, né, que é muito importante, para que a gente acrescente mais conhecimento, né? Então, fique à vontade. Seu Léo, sim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu, particularmente, de uns tempos para cá, eu ando percebendo muito pensamento ruim, pensamento de briga, pensamento de raiva. E já aconteceu de eu pedir, falar, pelo amor de Deus, me ajuda, pedir para o meu mentor, pedir para Deus para me ajudar a tirar isso da minha cabeça, que estava me deixando louca. E nesse momento, estava aqui na minha casa, e nesse momento eu estava meio dormindo e eu vi uma figura na minha cozinha. E essa figura veio para cima de mim. O susto foi tão grande que eu acordei. Foi até engraçado. sim. E assim,
é muito complicado, pelo menos para mim, eu distinguir o que é um pensamento que estão me induzindo a ter de um pensamento que é meu. Então, eu confesso que essa questão de falso profeta, eu tenho muita dificuldade porque eu vejo, muitas vezes, eu acredito, né, que eu permita esse tipo de aproximação, ou então, muitas vezes, eu não sei o que acontece, acaba aqui na minha casa, porque vira e mexe, assim, eu vejo imagens feias aqui na minha casa. Pergunta-se, Daniela, você vê um mentor? Não, eu não vejo um mentor, eu não vejo coisa boa, só vejo coisa ruim. E de uns tempos para cá isso está me incomodando demais. Sim, Daniela, é um processo que pode acontecer, realmente, né? Você está colocando aí uma questão que pode acontecer. E nós somos solidários a você, né? No sentido de que você traga um fortalecimento interior e você, no caso, observa, né, que isso se liga muito ao estado de sono, né? O sono é um Sim, momento que acontece muito isso, porque sim, tem a evidência do vidente que é desperto, né? E o vidente que a pessoa que tem a evidência dormindo, né? É mais comum dormindo, né? Então, é. você me parece, né? E é o que acontece, né? Mas dormindo, certo, Daniel? Sim, Então é importante você fazer umas preces digamos assim, com mais vontade, né? Com mais envolvimento e pedindo para que não aconteça isso com você, pedindo especificamente nesse momento, trazendo uma prece mais envolvida, você está motivada a não acontecer isso com você, não é? sim, Esse processo, ele é desagradável, né? Mas é um processo que se pode dar com esse desenvolvimento mediúnico, né? São áreas que cada um vai receber um tipo de estímulo para desenvolver a mediunidade. Acontece isso que está acontecendo com você também. É um processo que está se dando. Você deverá, né, segundo eu vejo, e nesse caso essa visão, essa evidência é mais à noite, né, você fazer preces antes de dormir. É difícil fazer prece antes de dormir, é difícil, tem esse lado, né? Porque você vai dormir, ela está cansada, né? Então você sim, vai dormir e já quase que dorme, né? A hora que chega para o repouso, né? É algo que precisa você se conscientizar, a hora que está agora, você está consciente, né? Você está conversando. Se você tomar essa decisão, agora, mais seriamente, mais detidamente, né? Para que a hora que você for dormir, você faça uma prece. Não precisa ser uma prece longa, né? Só tem que ser uhum, consentimento. Consentimento. Me ajuda, né? Me ajuda. Não quero que aconteça isso. Me livra desse transtorno, né? Tem, sim, nós temos que pedir piedade, piedade, né? Porque misericórdia é perdão, né? Aí não é o caso de perdão, aí é o caso de piedade, de ajuda, piedade. Então, eu tenho piedade de você, então eu ajudo você. A piedade é um ato de querer fazer a caridade a alguém, né? Então você pede a caridade a você, né? Tenha piedade, Senhor, tenha piedade, Jesus, tenha piedade, meu anjo da guarda, né? O sentimento aí, isso passa, né? Isso vai diminuir, vai até vai desaparecer. passar. Vai passar. Se você fizer essa prece, se preparar, porque a hora que a gente vai dormir, a gente acaba não fazendo prece, na verdade, muito bem, né? É verdade, eu não nego. Está com sono, Verdade. e todo mundo é assim, não é? Todo mundo é assim. Então, a prece de manhã é mais fácil, despertou, vai fazer as coisas, então é mais fácil. Mas à noite é mais difícil. Então, você precisa, durante o dia, ou nesse momento, tomar essa decisão, para que antes de dormir, não deixe acontecer de já dormir, mas sim fazer essas palavras, né, de pedido de piedade, para que você não tenha esse incômodo, não tenha esse estímulo desse tipo para desenvolver a sua mediunidade.
Tá joia. Tá bom. Obrigada. Tá. Não, fica à vontade para se precisar outros contatos, para nos trocarmos ideia, que é muito importante. Então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Vamos então prosseguir. Continuando aqui, o ensino verdadeiro pode ser reconhecido pelo que contém daquilo que o Mestre recomendou onde esteve entre nós, e também pelo que contiver daquilo que nos tem sido e vem sendo revelado nos nossos tempos pelos seus enviados, com os quais mantemos intercâmbio. Os profetas verdadeiros são, portanto, não os que somente pregam, mas os que, cumprindo os preceitos da doutrina, ao mesmo tempo exemplificam suas palavras. Então, esse é o objetivo nosso, né? Nós desenvolvermos uma prática que traga, né, essa condição de harmonia, de paz. E esse livro de Joana de Anjos, que nós estamos estudando domingo, o objetivo é justamente isso, né? Por isso que ele complementa bem a área mediúnica, que o que causa as nossas dificuldades, segundo a doutrina espírita, é o egoísmo. O egoísmo é que gera todas as nossas dificuldades. E a psicologia de Joana de Anjos se detém sobre essa área do nosso comportamento. Então, conforme a gente vai se tornando uma pessoa agradável, né, equilibrada, sempre bem, não é porque a vida melhorou, é porque nós conseguimos estruturar, porque a dificuldade não vai deixar de existir. A dificuldade não vai desaparecer. Então, esse processo nós estamos construindo, né? Não vamos realizar, de repente, algo demorado. Mas se presta, né, nessa condição aqui, que vai dar, né, essa estrutura lentamente, né, para que a gente se fortaleça e está dentro dessa condição dos escolhidos, né, que não vão se envolver com ações porque conhecem a verdade, conhecemos a verdade, né, e a verdade, então, é a nossa consciência de um relacionamento fraterno, de desenvolvimento dessa área tão importante em nossas ações, porque uma palavra amável, no momento que coube, né, que couber, para que a gente se comunique, faz um bem muito grande para nós, né? Então nós vamos trabalhando com esse sentido, né, nessa condição de escolhidos, né, para dar essa segurança de sermos veículos, né, não de espíritos que venham atrapalhar a nós ou as reuniões que nós participemos, né? É claro que às vezes tem comunicações, eu já vi, né, comunicações com uma experiência, né? Evidente que acontece esse fato, mas isso é uma coisa bem mais rara, bem mais difícil, porque, de qualquer forma, vai ser algo que não ajuda em termos de melhorar a nossa estrutura, nosso conhecimento. Quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, acrescentar algo, né? Vamos trabalhar para que a gente compreenda e tenha um bom aproveitamento, né, com satisfação de todos nós. Então, continuando. O Evangelho também se refere aos dias da vinda do Mestre. Por isso, devemos nos colocar em condições de conhecer os falsos pregoreiros, para neutralizarmos sua propaganda, nos afastarmos do erro e não comprometermos nosso futuro espiritual. Os que tudo fundamentam na supremacia da inteligência, subestimando o sentimento e a fé, sem compreender que esses dois atributos do espírito, quando solidários, são as duas asas com o auxílio das quais se ascende às esferas da perfeitabilidade, afastando assim o homem da humildade evangélica e mergulhando-o na mais nefasta egolatria. Então,
a capacidade do sentimento que está ligado a essa condição de ser agradável, né? Você está entrando nessa área. E entrar nessa área é um momento e uma área importante da nossa evolução. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a diferença de nós termos sensações e superarmos o estado de sensações para entrar no sentimento. E ao sermos agradáveis, ao termos um equilíbrio de pensamento, de bem-estar, do reino de Deus dentro de nós, nós estamos entrando nessa área do sentimento. Então, quando nós nos afastamos desse desenvolvimento, nós nos sentimos mal, né? Nós temos uma ação mais desagradável. Nós temos uma perspectiva, né, segundo vemos em citações de Kardec, de Chico Xavier, de haver a mudança do planeta de prova e expiação para a regeneração em 2057. Porque Kardec já teve essa informação na época que ele codificou a obra, que a mudança de prova e expiação para a regeneração já tinha se iniciado há 100 anos atrás. Então, ele estava, isso em 1857. Então, já tinha se iniciado em 1757. Então, quando Kardec pega essa informação, já fazia uns 100 anos que esse processo estava em andamento. Então, a vida de Kardec está dentro desse processo, né? Completou 100 anos, veio Kardec, né? E Chico Xavier, então, inclusive existem pessoas que dizem que ele é a reencarnação do próprio Kardec, né? Tem essa polêmica. Ele recebe a informação que são mais de 200 anos para fechar essa transformação de planeta de prova e expiação para regeneração. Ou seja, 1857, mais 200 anos, 2057. Então, são informações precisas, né? Que vêm de fontes precisas, que é Kardec e Chico Xavier. Inclusive, pode ser até o mesmo, segundo alguns que propõem isso, e com fundamento, evidentemente, né? Porque é uma coisa muito séria. Quando vier esse planeta, não vai ter mais doença, não vai ter mais roubo, não vai ter mais ofensa, não vai ter mais agressão. Então, à medida que nós consigamos desenvolver o sentimento, essa condição de fortalecimento interior, nós estamos nos preparando. Particularmente vocês que vão chegar lá, né? Eu não vou chegar lá, eu já estou aí com uma idade avançada, não vou chegar nesse 2057, mas vocês vão chegar lá nessa data feliz, nessa condição que vai se dar no nosso planeta, né? Nessa mudança preciosa que vai acontecer para o benefício de todos nós, né? Nesse avanço, que é uma condição de felicidade, né? De harmonia, de paz. Alguma coisa que puder acrescentar para contribuir com a nossa compreensão, fique à vontade. Tudo isso, então, nós estamos comentando para fortalecer essa busca dessa paz, desse reino de Deus dentro de nós, né? Gerando essa condição melhor de voz, de palavras e ações para o crescimento da mediunidade, né? Da condição interior com a prática importante de ser veículo do plano espiritual. Então, vamos prosseguir. Pois que, no campo mesmo da doutrina, tendo dela conhecimentos superficiais ou por presunção, aceitam umas coisas e renegam outras, substituindo-as por ideias próprias, não concordantes com as realidades da vida espiritual. Os que lhe enxertam concepções obsoletas e ritos, decretos e filosofias puramente humanos, produzindo assim desorientação e confusão, até mesmo entre os mais cultos. Então, nós estamos levados a
buscar o estudo da mediunidade, ler os livros, né, sobre o conhecimento dessa área. E aqui, então, acrescenta que é com um aproveitamento, porque a gente pode ler ou não ler, né? Pode não ler, mas pode ler e entender da maneira pessoal. Então, essa compreensão, ela vai gerar, então, uma posição que não acrescenta, não cresce no interior da pessoa, né? Então, essa compreensão, a gente vai perceber, por exemplo, a importância desses conceitos espíritas que são como a ação e reação. Nós vemos em nós, né, a nossa ideia, né, que vai dar um bem-estar em nós, né? Vai crescer esse bem-estar em nós. Conforme, então, nós desenvolvemos esse bem-estar, nós vamos tendo uma condição de saúde melhor, uma disposição melhor, né? Como essa observação, que é a ação e reação que a doutrina espírita traz, nós verificamos as leituras que nós fazemos, né? Para que ela gere esse bem-estar. Então, não só buscar o estudo, o conhecimento, a compreensão, não só aqui no nosso estudo, na nossa reunião preciosa, né, com a satisfação de ter vocês, mas também pessoalmente. E aí verificando esse sentido de construir esse bem-estar. Isso fortalecendo como estímulo, né, essa busca, esse que é o aprendizado que devemos ter. Então, prosseguindo. E no plano invisível, quando o problema, por ser um campo de ação mais limitado, que escapa ao nosso poder de análise, esses falsos profetas são de duas categorias. Então, no plano invisível, a gente não vê as entidades. É evidente que tem a evidência vai, mas a evidência nunca é constante, né? A evidência nunca é o dia todo, né? Só um Chico Xavier, né, que tem condições para isso, que chega com frequência, os que conheceram ele, né, ele conversando, de repente deixava de dar atenção para as pessoas que estavam lá encarnadas e começava a dar atenção para os desencarnados. Então ele estava sempre vendo, né, os desencarnados e os encarnados. Então nós, médiuns, em nosso nível, vamos ver alguns momentos, alguns instantes. E essa condição, então, nos dá, né, uma atenção da qualidade das ideias que os espíritos passam. Porque mesmo o vidente, ele vai ter inspirações e ele terá que trabalhar, assim como todos os demais, avaliando as sensações que esses espíritos transmitem, as tendências que levam o médium a agir. E então aqui no livro nós vamos ver agora os dois tipos, né, que ele coloca para discernimento nosso. Em si, essa diferenciação nós precisamos fixar como bons e maus. É um espírito bom? É um espírito mau? Né? É um espírito bom? É um espírito imperfeito? Não mau, mas imperfeito. Então, essa diferenciação, ela simplifica, né? Porque você qualificar quais o nível de bondade que ele tem, qual o nível de revelação que ele tem, ou qual o nível de imperfeição que ele tem, qual o nível de prejuízo que ele vai causar, é muito complicado, né? Então, precisa vocês terem em mente sempre é bom ou imperfeito. Isso é suficiente. E é possível fixar, buscar fortalecer essa atitude, conforme nós vamos percebendo, né, nas ideias que ele passa, nas sensações, principalmente sentido, né? O meio mais importante, mais correto, mais adequado é sentir. O que você sente? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa é espírito bom. E coisa que não é agradável é um espírito imperfeito. E agora, então, ele vai... Tudo bem, tá certo? Fica claro, né? Fica
compreendido esse ponto é muito importante, né? Essa diferenciação é simples, mas muito, muito positiva, né? Vamos então ver a diferenciação que ele faz aqui agora. A primeira, então, primeiro tipo de espíritos que nos abordam, que se aproximam de nós, né? Aqueles que conservam suas próprias ideias e superstições religiosas e continuam de lá a combater por elas. Escritores, oradores, cientistas e filósofos desta casta que, por seu próprio valor intelectual, conseguem impressionar os encarnados, nem sempre pregando o erro, pelo amor ao erro, mas por terem dele como sendo verdades. Então, esses espíritos são mais de ajuda, né? Eles têm conhecimento, são pessoas que tiveram uma prática religiosa, digamos, foram católicos, fervorosos, evangélicos ou budistas, né, outra religião, e quando eles vão para o plano espiritual, eles têm aquele convencimento, né, daquela religião, porque a doutrina espírita traz essa consciência de que quando nós passamos para o plano espiritual, não muda nossas ideias, né? Nós passamos com as mesmas ideias que nós temos. Então ele tem aquela convicção daquela religião, ele vai para o plano espiritual, continua dessa forma, né? E daí nós só nos estudos, nós nos preparamos, porque tratamos com uma questão delicada. Então, se ele vem querendo passar essas ideias, né, é preciso que a gente identifique. Então, não gera uma sensação agradável, não é um espírito bom, é um espírito imperfeito. Mas ele tem boa intenção, ele tem aquela ideia de religiosa, né? Então, vocês vão trabalhar com essa ideia de mostrar a ele que não é uma realidade, ele está no plano. Se ele pensa que é evangélico e está lá no plano espiritual, como é que ele está lá no plano espiritual se ele achava que ia para o céu, para o inferno, ou uma definição que não é essa, né? Então, levar essa atitude. Aí, quando você vai para a reunião, né, se você sente essas sensações que vem a te dar essa impressão, né, você vai já com essa atitude positiva, né, de trazer um ensinamento, né, e não um envolvimento. Então, ele está colocando aqui que esse tipo de espírito poderão ter outras ideias científicas, né, dizendo que Deus não existe, por exemplo, né, um cientista que tinha essa convicção e vem querer levar o médium a também não achar que Deus não existe, né? Então, você já adquirir, você sente essa influência e já adquire a atitude de, na reunião, ao ele se comunicar, vai ser através desse médium, provavelmente, né? Poderá ser através de outro. Levar, através de pensamentos, a convencer este espírito que Deus existe, né? Que ele está com uma ideia que ele tinha e que agora, ele se vendo no plano espiritual, se vendo na reunião mediúnica, são evidências de que Deus existe e proporciona todas essas atividades, né, para nosso crescimento, para nossa convivência. Então, é um tipo de espírito que está sendo colocado aqui. Tudo bem? Esse ficou compreendido, não ficou claro, né? É um tipo menos agressivo, menos problemático, mas precisa trabalhar para ensinar aspectos que ele deverá aprender e que a nossa oportunidade da caridade, né, praticar a caridade, né, ajudar essas entidades. Vamos ver o segundo aqui. O segundo, daqueles que, escravos ainda do mal, agrupam-se entre si, formando associações tenebrosas, correntes de religiões e legiões disciplinadas, que interferem em todas as oportunidades, valendo-se das afinidades que sempre encontram por efeito do atual atraso espiritual do mundo. Então, essa segunda tipo de espíritos são espíritos já organizados, né, que têm convicção e capacidade de gerar condições mais maléficas, mais maldosas, né, mais prejudiciais. E nesse sentido de se é bom ou se é
imperfeito, se vier uma entidade deste nível, vai ser uma sensação muito mais desagradável. Vai ser muito mais evidente que é um espírito que não é perfeito, um espírito não é bom, ele é imperfeito. Então, essa consciência, né, nos fortalece para que a gente tome providências, né, tome atitudes, faça preces mais profundas, né, porque a nossa prece é fundamental, a prece é preciosa, a prece é necessária, né? E conforme isso nos dê a oportunidade de agir, vai ser através de preces mais envolventes, com mais profundidade em nosso sentimento, para que a gente se fortaleça. Então, de um lado, há essas tentativas, de outro lado, há o fortalecimento do médium, com essas preces, com esse conhecimento que estamos adquirindo aqui, para que ele siga no desenvolvimento de sua capacidade, sem ser levado, né, a ser instrumento, né, dessas áreas que infelizmente, eles tentam induzir o médium a essa dificuldade e a essa condição de prejuízo, né, de não aproveitamento do crescimento e do desenvolvimento da área do sentimento, da paz, da harmonia, da saúde, da disposição, de todos esses aspectos, porque o corpo é fruto do espírito, né? Nós não somos doentes, nós ficamos doentes, né? Porque o espírito, então, precisa estar sempre com esse sentimento de superar essas tendências e trazer ideias boas, né, de confiança, e a prece sempre como recurso precioso para essa realização. Tudo bem? Tá muito complicado o assunto, tá dando para acompanhar, né? Tá certo. Então, vamos lá. Então, nas comunidades espíritas, eles agem segundo o caso, com sutileza, ardilosamente ou com fingida humildade. Outras vezes, com arrogância e autoridade, mas sempre apelando para as paixões humanas do interesse, da vaidade e do egoísmo. E assim, insinuando-se, dando provas materiais de poder, prometendo coisas e fingindo-se bons, vão aos poucos dominando o ambiente e as consciências, e se não forem em tempo oportuno reconhecidos e desmascarados, arrastarão a muitos por muitos e caminhos tortuosos, tornando-os impermeáveis à assistência dos espíritos do bem. Então precisa identificar, né, por isso então estamos aqui nessa análise, não que vá acontecer isso com qualquer um dos médios, né, não que vai acontecer isso, mas porque existe essa possibilidade, né? Então precisamos estar preparados, né, certo? Porque existe essa possibilidade, vocês estarem sabendo dessa possibilidade, não que vai acontecer. E aí, conforme eles se aproximam e a médium não está desatento, não percebe, então eles vão levando a diversos artifícios, né, para que ele se aproxime cada vez mais e se tornem cada vez mais íntimos do médium. Eu já falei para vocês, eu vi no centro que eu frequentei já no passado, aconteceu um médium que se desenvolveu, ele passou a ser ele queria fazer coisas mais impressionantes, coisas assim mais que destacasse ele, né, como pessoa, e aceitou essa convivência com espíritos que propunham essa realização para ele. Então ele começou a dar passividade em voz alta, né, e aparecendo e ficou obsediado, né? Ficou obsediado. Então eu não tinha assim muita prática ainda, a ponto de
trazer um trabalho, mas eu vi na reunião ele ser levado, né, e tentaram umas conversas com ele lá, mas sem nenhum resultado. E o livro Nas Trilhas da Libertação também descreve, e isso é interessante a gente comentar aqui, um dos centros espíritas lá de Salvador, né, que é lá daquele grupo de pessoas que escreveram aquele livro que nós estudamos, que é Estudando o Livro da Mediunidade, do Livro dos Médiuns. Aconteceu, então, de ter nesse centro, um médium que fazia operações cirúrgicas nos doentes e curava os doentes que iam lá. E aí esse livro informa que, nesse caso de fazer essas curas, é melhor fazer sem corte, sem usar instrumentos. É possível usar instrumento. O Zé Arigó, por exemplo, usava até instrumento enferrujado, né? Mas convém não usar, porque ao usar instrumento você está entrando na área material. Você está usando uma faca, usando uma tesoura, e está cortando a pessoa, né? Pode não sair sangue, mas você cortou. E ele, então, esse médium lá nessa casa, usava instrumentos, fazia corte, né? Aqui nós temos, então, uma situação que a entidade que fazia a operação através dele não era uma entidade com elevação moral, tinha conhecimento científico, era um médico, né, no passado, que era do médico, mas sabia fazer operação, mas não tinha elevação moral e fazia essa operação. Então ele foi levado a se envolver com essa entidade, e aí veio um grupo que trabalhava junto com esse médico, e dominou a casa, quase praticamente. Né? E então, né, foi enviado para essa casa um grupo, né, para auxiliar, né, um grupo de espíritos elevados, levando então a reuniões com esse médium, a desdobramento dele com ensinamentos, mas o médium não aceitou. Né? O médium não aceitou se modificar. Então foi tirada a mediunidade dele. Né? Aí ele parou de ter essa condição, e com o tempo, então, ele não mais tinha influência na casa, a casa foi, então, se organizando para continuar com o tratamento de cura, mas sem operação, sem corte, trazendo, então, uma condição de harmonia para casa. E esse médium persistia nessa ideia, né? Persistia nessa prática. E, num determinado momento, então, precisa ler o livro, porque não vou contar aqui o livro totalmente, ele desencarnou, né? Desencarnou. Para benefício dele, né? Porque ele não aceitava. Né? Então, ele se envolveu de uma tal maneira que ele não aceitou essa mudança e acabou levando o desencarne. Houve um ataque cardíaco, né? Para benefício dele, né? Para que ele não se complicasse mais. E lá no plano espiritual, né? Mostrar para ele, né, a mediunidade que ele tinha, o que ele fez e o veículo que ele foi de entidades não evoluídas, né, que passaram quase a dominar a casa. Tudo bem? Você, Léo, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, no caso, esse espírito que era conhecedor, ele não estava fazendo bem, porque ele estava curando as pessoas com as suas cirurgias. Sim, ele estava curando as pessoas, mas ele essa questão de fazer os instrumentos, né, de corte, ele é um aspecto que a obra analisa para que o centro não faça, desaconselha a fazer isso. Então, assim, é um lado. Agora, ele, que era o médico, né, o espírito dos médicos, ele assim, envaideceu, né, com o que ele fazia. E, embora ajudasse as pessoas, né, ele levava, né, uma atitude de que ele fez aquilo lá, não colocava o nome de Jesus, por exemplo,
nessas ações, não colocava ajuda espiritual nessas coisas, nessas questões, não estimulava as pessoas a ter gratidão, né? A ter um crescimento espiritual, da prática do bem, do reconhecimento da ajuda divina. Ele levava para ele fez, né? Ele realizou. Então, passando para as pessoas ideias não espirituais, não de elevação da sua prática. E, do outro lado, o espiritual sendo o veículo de grupos que se aproximaram dele e começaram a dominar a casa, né? Porque eles tinham o prazer de fazer isso, né? De ter pessoas a seu serviço, né? E, através deles, entraram. É preciso ler a obra, porque eu estou dando só detalhes aqui. A obra é muito rica, tem muitos ensinamentos, é um texto muito boa para ser lida, né? Trilhas da Libertação, que é do Espírito Manuel Filomeno, cujo grupo que fez esse livro, estudando o livro dos médiuns, é com o nome dele, Entidade Filomeno de Miranda. Tá, então vou prosseguir. Como é que está o tempo? Tá, 21h15. Tudo certo? Então, querem fazer mais alguma coisa, mais alguma observação? Fique à vontade. O importante é que haja compreensão e todas as questões sejam trazidas, né, para que nós tenhamos esse bom aproveitamento, melhor que consigamos da aula, né? Tá. Então, prosseguindo aqui, os primeiros, de fato, que são aqueles que acham que o catolicismo é o certo, que o evangelho é o certo, embora esteja desencarnado, esteja lá se manifestando numa reunião mediúnica, e aí continua com essa ideia científica de Deus não existe, ou que não existe reencarnação, ele está como espírito, acha que a reencarnação não existe. Então, esse tipo de espírito está falando aqui, então, no caso, né, de fato, se revelam pelo cunho materializado das concepções, pelo fanatismo, pela intolerância, pelo fantasioso das ideias, pela falta de lógica, pelo excesso de mentalismo. Quase sempre querem impor dogmaticamente suas ideias, mesmo quando elas são incompatíveis com a razão esclarecida. Então, dá licença, então, água. Então, esses espíritos, embora não sejam de praticantes desse nível das trevas, do mal, mas como eles são convencidos daquelas ideias, e não mudam muito fácil, é difícil mudar, né? Preciso muito cuidado no dirigente conversar com elas, né? Eu fui dirigente de reunião já há bastante tempo, então você precisa ter muito empenho em saber quais são as ideias da entidade, porque eles são persistentes e são até agressivos, né? Defendendo aquelas ideias. Então você sente, né, os médiuns na aproximação, quando é uma entidade desse tipo, né, esse peso das suas ideias, que ele tem aquela condição de exigência, de que tem que pensar assim, está lá como espírito, não consegue fazer essa visão de que se ele está como espírito, como é que não tem a reencarnação, né? Então é uma evidência, mas não, ele força as ideias, seja de religião, ou seja de ciência, ou de outra área que for, persistindo em que aceitemos, né, que a reunião aceite, o dirigente aceite, o médium aceite, né, essas ideias. Então, é uma análise que é feita aqui para... Às vezes pensa que é um espírito das trevas, tal, mas ele só é teimoso. Ele só tem aquela ideia de... E aí, essa forma de compreender leva a conduzir esse diálogo, esse pensamento do médium favorável a convencer, porque é difícil convencer uma entidade com essas ideias, é difícil. Então ajuda a fazer a caridade, a essa entidade, a trazer a consciência a ela, né? Aí então ela vai ser levada para um local, para um hospital, para uma cidade espiritual, né? Que a gente vê no nosso lar, né? Aquelas marchas trazendo aquelas entidades, que são esses casos, né? Quando você convence, ela percebe o erro dela,
ela precisa de ajuda, né? Então precisa ser tratada. Ela pode ser doente. Ela estava numa casca falsa de ideias e perdendo tempo, né, na sua evolução. Tudo bem? Se quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Nós estamos aqui para nós dialogarmos. Como é que está o tempo? Contradições que revelam em relação ao que sabemos que é o bem, pelos desvios que sugerem em relação à moral, pela duplicidade do pensamento, pela intolerância em face da fraqueza, pelos maus conselhos em face à conduta social, pelo apelo transparente às paixões humanas e aos interesses materiais. Então, estou descrevendo aqui vários aspectos que compõem, caracterizam esse tipo de idades, né? Então, vou ler algumas partes aqui, que são muitos detalhes, né? Por exemplo, ele leva a você o que você pensa, né? Naquele esforço que você faz para a doutrina espírita, para o desenvolvimento mediúnico, ele leva a questionar isso aí, né? Ele percebe, porque no plano espiritual ele enxerga você, não sabe os seus pensamentos. Ele trabalha nessa área, né? Então ele poderá entrar com esse tipo de argumento. Outra coisa, os desvios que sugerem em relação à moral. Então ele leva o médium e induz pensamentos, né, de comportamentos desonestos, né, comportamentos contra a moral, né. Ele leva essas áreas. Então, mesmo não sendo um espírito que está caracterizado como um trevoso, né, um espírito trevoso, mas como ele não está ainda elevado a ponto de estar encarnado e achar que está desencarnado e achar que a reencarnação não existe, então nota-se que ele tem um distúrbio ainda de consciência. Ele está no plano espiritual e acha que a reencarnação não existe. Então ele usa esses recursos, né, para que a sua ideia prevaleça sobre a do médium, sobre a do grupo, né? Mas não é um espírito trevoso, né? Então precisamos compreender e não perder a calma, e no andamento da reunião, quando você estiver lá, preparado, né, para essa atitude de não se confundir com essas ideias que estão sendo colocadas aqui, né? É uma coisa sutil, mas importante. Nós estamos acompanhando a leitura, né? E ela então fala sobre essas questões que envolvem, né, vocês que estão nesse esforço, né, nesse empenho de se desenvolverem, né, no uso de seu instrumento físico para que seja usado para entidades se manifestarem. Então, nós entramos em uma relação, né, de entidades, né, que têm as suas características. Então, assim como nós temos nossas convivências, pessoas que são mais fáceis de lidar, outras mais difíceis, as entidades, então, têm as suas características. Então, essas sutilezas são colocadas aqui para a gente ir crescendo, né, nesse desenvolvimento de nossa forma de ver as coisas, nos aproximando dessa condição que é do sentimento de confiança, sentimento de estar com Jesus, estar com o plano espiritual que nos ajuda, estar com o irmão Rodolfo, né? É algo que nós construímos, que é a semente de mostarda, que Jesus falou. A semente de mostarda. Olha a construção que nós vamos fazendo, né? Uma semente de mostarda. Então, se nós chegarmos a semente de mostarda, Jesus então coloca essa didática, né? Já estamos para ponto de remover montanha, né? A montanha são as nossas limitações, são as nossas realizações, né? Olha que bom, né? Que realização auspiciosa que nós estamos estimulados a construir e buscar em nossa forma de se colocar perante esses conhecimentos, sobre esse envolvimento com
essa preciosa atividade da mediunidade, né? Tudo bem? Vamos aí acompanhar bem, tá? Está muito elevado, está muito difícil, está dando para aproveitar bem, para acompanhar, né? Tá. Então, vamos prosseguir. Que o assunto são espíritos que trazem, né, essas ações. Então, eles trazem esses danos, né? Então, esses romances, esse, por exemplo, Trilha da Libertação, ele é bem precioso, porque ele trabalha essas áreas, né? É evidente que a prática é que vai trazer um fortalecimento, né? E segurança nesse sentido, mas já essa atitude, né, é um grande passo. Prosseguindo aqui, em guarda, pois, contra os falsos profetas, os eternos inimigos da verdade, como diz a parábola, eles podem operar prodígios, impressionar as massas, confundir ou fascinar as inteligências, mas tudo será passageiro, e nada construirão de definitivo no caminho da evolução humana. Então, eles podem proporcionar a pessoa, mas não vai fazer nenhuma modificação, né? Essa condição, então, ela, quando chega no plano espiritual, a entidade vai se transformar nessa diferença que nós vemos aqui. Por exemplo, um caso, né, do Chico Xavier, que talvez você já tenha ouvido falar, né? De uma pessoa que ele visitava, né, uma senhora que estava muito doente, estava acamada, né? E então ele ia lá na casa dela e conversava com essa mulher. E ela estava tão fraquinha, tão já abatida com a doença, que ela não conseguia falar. Ela não conversava mais. Não é que ela não fosse muda, ela tinha a pessoa que conversava normalmente, mas com a doença e com o enfraquecimento, ela não conseguia falar mais, né? Então o Chico Xavier ia lá, aplicava passe nela, e depois, no final, ele tentava que ela conseguisse falar, né, que ela voltasse a falar. E ele então ficava falando para ela, né? Fala Jesus, fala Jesus, fala o nome de Jesus, fala o nome de Jesus, né? E ela não conseguia, ela fazia assim, mas não conseguia falar o nome de Jesus. E ele então, toda vez que ia visitar essa mulher, essa senhora, fazia esse exercício, fala o nome de Jesus, fala Jesus. Ela não conseguia falar o nome de Jesus, né? E uma das ocasiões, então, que ele vai lá, né, tentando esse objetivo, dar o passe e fazer o atendimento, e fala para ela, fala o nome de Jesus, fala o nome de Jesus. Aí ela conseguiu falar. Falou, Jesus, Jesus, né? E então faleceu, né, desencarnou. À medida que ela falou o nome de Jesus, ela desencarnou, né? E posteriormente, o Chico Xavier tinha várias doenças, né? Tinha angina no peito, tinha problema no olho, ele ficou de cama, né? Ficou de cama e estava lá sem condição de levantar, estava acamado. E de repente vem um espírito luminoso, uma mulher muito bonita, falando com ele. E ele ficou assim, admirado. E ela vai dar um passe nele, ele sara, né? Ele se sente curado naquele momento. E ele então olha para aquela entidade tão bela, aquela mulher tão elevada, aquela suavidade, e pergunta para ela, ele não conhece ela, não sabe quem é. E ela então olha para o Chico Xavier e fala, eu... Aí ele se lembra, né? Se lembra. Ele se lembra. Era aquela mulher que ele atendia, toda deformada pela doença, que não conseguia mais falar, e consegue então falar
para ele, jejum, né? Era daquela forma que ela conseguiu melhorar a ponto de soltar essa palavra e desencarnar e em boas condições, né, que estava lá, de um espírito bastante elevado. E essa, então, é a nossa sensação, né, que nós vamos desenvolver e crescer no sentimento, crescer nessa sensação agradável. E ao receber sensações menos agradáveis, sensações de espíritos imperfeitos, fazer nossa prece, né, e crescer no sentimento de envolvimento com a prece, né, com a ajuda espiritual, que trabalha o nosso sentimento, que é a nossa evolução, passar da sensação para o sentimento. Para que faz a prece, então, no sentido de trazer mais participação nela, mais sentimento com essa ideia para essa entidade que está nos aproximando, vamos crescer no sentimento, nessa área tão preciosa. Né? Tudo bem? Toma um pouquinho de água, licença. Como é que está o tempo? O Chico Xavier, ele teve um problema difícil, né, que vocês devem ter ficado sabendo. Ele, então, tinha essa doença, né, e volta e meia ele ficava acamado. E até ele passou por uma situação que foi difícil para ele, que foi lá no começo da modernidade dele, que foram aqueles espíritos, você já deve ter ouvido falar, foram os repórteres do Rio de Janeiro, que foram lá enganar o Chico Xavier, né? Ele, então, recebeu a visita do Jean Mazon e o Davi Nasser. Eram dois jornalistas que tinham lá em São Paulo, aquele que escreveu o livro depois de Brinde, e estava o nome dos dois, né? Eles foram lá e enganaram o Chico Xavier, e o Chico Xavier achou que eles fossem repórter mesmo. Um falava que era francês, o outro inglês, né? E tirou fotografia dele na banheira. Aí, quando eles estão saindo, o Chico Xavier dá o livro para eles de Brinde, que é o livro dos Espíritos, e dá a mensagem lá de autor do livro, né, que é o autógrafo, né? Eles chegam lá no Rio e a hora que se sente realizado, que enganou o Chico Xavier, vão ver o livro, está escrito o nome lá. O Jean Mazon abre o livro e lê lá, ao amigo Jean Mazon. Então sabia que ela era Jean Mazon, não enganou o Chico Xavier. Aí ele fala para o Davi Nasser, telefona, você já viu o livro lá que o senhor engano o Chico? Que está escrito? Não, ainda não. Deixa eu ver. Foi lá ver, escrito ao amigo Davi Nasser. Então, eles sabiam que lá, né, sabiam que eles eram Chico Xavier, eram a Davi Nasser e Jean Mazon. O Davi Nasser, espertamente, né, percebeu que tinha alguma coisa ali de estranho, né? Que, na verdade, quem escreveu Jean Mazon e Davi Nasser não foi o Chico Xavier, foi Emmanuel, né? O Emmanuel, lá no plano espiritual, é que sabia, o Chico Xavier não percebeu. E o Davi Nasser conseguiu, embora não foi lá para enganar, foi lá não acreditando no espírito, percebeu alguma coisa e publicou uma reportagem na revista Cruzeiro naquele tempo, e foi um escândalo. O Chico Xavier ficou abatido, né? Sentiu o fato, né? Ele foi enganado e gerou aquelas fotos dele na banheira, dizendo que eles enganaram o Chico Xavier, né? Mas só foi aquele momento, né? O Chico Xavier se levantou e continuou trabalhando, né, para a doutrina espírita. Isso foi em 42. Em 72 ele participa do Pinga Fogo, né? Que é um marco no espiritismo. Né? Esse Chico Xavier participa do Pinga Fogo. E em 92, né, as viúvas do Davi Nasser e do Jean Mazon revelam que houve essa comunicação através do autógrafo, né? Sabiam que eles eram aquelas pessoas, né? Então, ele falou com o Emmanuel, né? Por que você não me avisou? E o Emmanuel, então, disse para o Chico Xavier que naquele momento que ele recebeu
o Jean Mazão e o Davi Nasser, o Chico Xavier foi vaidoso, ele teve um pingo de vaidade, né? Então, olha como é que é difícil, né? Como é difícil. Conseguiram provocar a vaidade no Chico Xavier e o Emmanuel não avisou. Porque no andamento dos dias, né, por 20, 30 anos, né? O Chico Xavier achava que eles eram realmente repórteres, né? E então ele fala com Emmanuel comunica para ele que foi por esse fato. Vocês já conheciam essa história, mas esse detalhe talvez vocês não conhecessem essa sequência, que é importante, né? E mostrar que o Chico Xavier não se desanimou. Não achou que ele estragou alguma coisa, ou que prejudicou, ele continuou trabalhando no jeito. Foi essa obra extraordinária que ele fez, né? E foi lá no Pinga Fogo e transformou o espiritismo em outro nível de aprendizado e de aceitação no país, né? Gerando, então, uma atitude de um médium firme, né, que gerou esse grande avanço para a doutrina espírita. Então, vamos prosseguir. Tudo bem até aqui, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que está o tempo aí? Tá? Tem mais 20 minutos. Então, vamos agora à conclusão. Aqui é a conclusão do livro. Depois vai a terceira parte. Na próxima aula vai ser a terceira parte, que é a final. Então, aqui ele escreve: o Espiritismo tem 3 aspectos inseparáveis e bem definidos: o religioso, o filosófico e o científico. O Evangelho do Cristo, então, pelo primeiro, se liga ao Evangelho do Cristo. Pelo segundo, enfileira-se aos elementos vivos da tradição esotérica do mundo, acrescentando-lhe claridades novas, e pelo terceiro, planta suas raízes na terra, colocando nas mãos dos homens instrumentos hábeis de investigação objetiva. Então, o Espiritismo é religioso, filosófico e científico, né? Ele, então, tem essa ligação porque, no começo, quando a humanidade começou a adquirir conhecimento, que nós somos reencarnados, somos da reencarnação, sabemos que a humanidade é evolutiva, né? Então houve uma fase que a humanidade não tinha nem alfabeto, né? O alfabeto foi criado pelos fenícios, né? Então, nessa fase inicial, aí, quando o ser humano começa a criar um alfabeto, criar a imprensa, essas coisas, aparece a filosofia. A filosofia, então, é o início de tudo, né? Ela é uma forma de melhor se comportar, melhor conduzir uma alimentação, melhor uma plantação. Então, é o início de tudo, a filosofia. E conforme a filosofia veio, então, melhorando, a cultura, a nossa evolução veio melhorando, veio crescendo, da filosofia sai a ciência, né? A ciência. E, paralelamente, né, vai se formando a religião, né? A religião vai se encaminhando. Então, a doutrina espírita é filosofia porque ela passa a ser a forma de viver, de agir, de se comportar, né? Ela se refere a essa área de educação, né? De valores da sociedade, né? É a ciência, porque a ciência ela se desenvolveu mais especificamente com Galileu. Galileu, então, criou o método da experimentação. Então, tudo que você pode fazer 10 vezes, 1000 vezes e repete igual, aquilo é um valor científico, né? Então, ferve a água em 100 graus, 100 graus. Ela ferve 100 graus sempre, então é um valor científico. Então, faz aquilo 10 vezes, 20 vezes, é 100 graus. Você faz uma mistura de sal com água, o sal desaparece na água, então é miscível. Essas áreas, então, são científicas, o espiritismo é científico, porque a mediunidade é científica, particularmente a mediunidade. O livro dos médiuns é totalmente científico. Você vai na reunião, você não vai escolher o espírito que vai se manifestar através do médium, mas se manifestar, e se ele for um espírito elevado, vai ser uma comunicação elevada. Sempre. Um espírito elevado não vai dar uma comunicação
para fazer, não ir na reunião, faltar na reunião, relaxar, ele vai dar uma comunicação para fortalecer nossa prática. Então vai ser sempre assim. A ciência espírita não é igual ferver água a 100 graus, mas ela confere conhecimento que vocês estão aqui desenvolvendo, vão participar da reunião mediúnica e vai ter a comunicação. Isso não é uma hipótese, é uma realidade. Uns médios vão desenvolver mais rápido, outros menos rápido, as comunicações vão ser mais desse tipo ou daquilo, mas é científico isso aí, né? Então, essa é a ciência. E, principalmente, é a religião. Porque todo ele, como ciência ou como filosofia, se dirige à prática dos ensinamentos de Jesus. A conscientização de que somos filhos de Deus. A certeza de Jesus estar nos acompanhando, aos espíritos que nos ajudam a estar nos acompanhando. Então, ela compõe esses 3 aspectos que são preciosos para nós compreendermos, né? E para valorizar a doutrina espírita. Né? Filosofia, ciência e religião. Tudo certo? Tá bom? Alguma observação, algo a ser colocado, fique à vontade, né? Então é muito importante essa diferença, né? essa composição. O espiritismo, se fosse somente religião, cairia no dogma, restringindo as possibilidades da inteligência e fechando o campo da razão pelo fanatismo. Se fosse somente filosofia, conduziria a razão às abstrações inócuas e ao mais perigoso extremismo de que Deus, tornando-a incapacitada para qualquer realização coletiva. E se fosse somente ciência, seria uma realidade fria e sempre precária, que nada de permanente construiria para a redenção espiritual do mundo. Então, ele não pode ser só religião, não pode ser só ciência, não pode ser só filosofia, ele é as duas coisas. Porque a filosofia, a pessoa fica muito fria, né? Fica muito sem sentimento, porque o sentimento é sabe desenvolver. A ciência, ela descobre coisas extraordinárias, né? Remédios, a vacina. Agora estão descobrindo nos Estados Unidos uma forma de modificar o gene da pessoa cega e a pessoa volta a enxergar. Né? Já estão fazendo uma ciência do genes. Né? Então, o que vai acontecer? Na física quântica, né, estão se aproximando de áreas espirituais. Vai chegar, então, agora que nós estamos na época de passar para o mundo de regeneração, a ciência a descobrir a reencarnação. Porque é a realidade. Né? Então, esse processo da mediunidade, que vai lá na reunião, manifesta o espírito, esse contato com o plano espiritual, as diversas mediunidades que existem, né, são uma realidade. Né? É ciência. E a ciência, então, vai chegar a reconhecer a reencarnação, a reconhecer o plano espiritual. Porque essa área da física quântica está indo bem próximo dessa realização. Está sendo colocado esse assunto em várias reuniões científicas. Tá? E a filosofia, então, acompanha esse processo. Então, nós estamos não só na nossa atividade mediúnica, na nossa atividade no centro espírita, mas dentro de um planeta que se realiza, né, como um todo, porque, embora tenha a ciência, nós vamos estudar os órgãos agora, no próximo livro, na próxima obra, né, esses órgãos maravilhosos que funcionam, estômago, fígado, né, todas essas questões, tudo aos cuidados de Deus, né, aos cuidados do plano espiritual. Né. E, então, fechamos nessa revelação que nos vai dar essa vida
que reconhece, né, a nossa prática para com o nosso próximo. Amai os vossos inimigos. Amai ao próximo como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essas questões vão ser objetivos de prática de todos nós, transformando as nossas relações, nosso ambiente, nosso bem-estar, nossas famílias, nossas intimidades de gostar, de prazer, de satisfação, com qualidade, né, duradoura, e que é a nossa revelação e condição de filhos de Deus para a paz, para a fraternidade, né? Tudo bem? Tá acompanhando bem, né? Tá tudo certo, né? Então vamos fechar aqui, nós estamos já em 4 minutos só de aula, né? Tal é a essência e o caráter da terceira revelação. E o perpassar do tempo somente o tem confirmado, forçando-nos a ser cada vez mais liberais e menos ortodoxos, dando à faculdade de razão limites cada vez mais vastos. Então a gente vai sendo mais tolerante, né? Mais aberto a essas realidades, né? De aceitação, de não achar ruim, não ser exigente, não criar caso, né? Todas essas áreas que vemos num Chico Xavier, um exemplo fantástico, sempre alegre, sempre amável, sempre colaborador, sempre cheio de energia e de vitalidade, né? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Se querem acrescentar mais alguma coisa, alguma colocação, fique à vontade, né? Seu Léo, Sim. eu quero falar sobre a aula, da próxima aula, que é o capítulo 38, Missão Social dos Médiuns, Aspectos Gerais, e daí no dia 9 é feriado, não vai ter aula segundo o cronograma. Aí a gente volta no dia 16 de julho, com a Mediunidade em Ação, que é o último capítulo do livro. E aí a gente já começa o Santuário do Espírito, que é o passe e radiações, já. Tá bom? Sim. Vai começar que dia o passe de radiações? É dia 23/7. 23/7, né? Então eu vou anotar aqui. Dia 16 é o 39, é o último capítulo, e dia 2 é o penúltimo. 23/7, a praça de É o radiações? que está no cronograma. Tá bom. Então vamos seguir o cronograma. Vamos mudar essa sequência aí. Tudo bem, né? Então tá entendido aí o recado da Cecília, né? Vamos então prosseguir. Eu agradeço a vocês a atenção. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês. É um prazer para mim ter esse contato, né? E espero que tenha bom aproveitamento, todos sejam bem e com crescimento nessa nossa busca de elevação, espíritas que somos, né? Para a evolução nossa, né? Então, obrigado a todos, boa noite, bom fim de semana, dentro dessa possibilidade, na nossa condição que estamos vivendo, né? E muita paz, harmonia, ou então fazer a nossa prece e encerrar mais esse estudo. Levando então nossos pensamentos, Jesus nos ilumine, nos ajude para crescer nessas palavras que vamos lendo, aprendendo, estudando, com a ajuda espiritual do irmão Rodolfo, que ilumine a cada um de nós, nesse que é o nosso objetivo, da prática do bem, da harmonia, da paz e da melhora de cada um de nós. Assim seja.